direto de um resgate breve da minha clausura acadêmica de Belo Horizonte. E aqui comigo está o Cabeça. E aí, Cabeça? E aí, Caio, beleza, cara? Bom te ter aqui de volta. Pois é, bacana, é um prazer. Já estava sofrendo com a abstinência do Ainda Sem Nome e estamos aí, né, cara? Vamos para o que der e vier, para essa edição que, se tudo der certo, né, cara, a gente começa a ver se dá para viabilizar isso num horário como o de agora, hora do almoço, e aí a gente tem mais edições assim, né, cara? É verdade. É isso aí. Sim, enquanto você esteve ausente, eu tentei me virar sozinho, mas a clemência de tempo também me afetou, de modo que consegui apenas 3 edições, mas eu acho que agora vamos retomar as postagens. É isso aí. Bom, Cabeça, ontem a gente teve uma edição bacana aqui do Ainda Sem Nome, né? Infelizmente eu não pude participar, mas conta aí só um pouquinho, só resgata pra gente já mandar brasa. Ontem a gente falou com o Eric Santos e o Ricardo Palma da Resultados Digitais, uma empresa muito bacana, focada em transformar conteúdo, vamos pôr assim, bem para o cara ter a vontade de ver o podcast, que incentiva o conteúdo como ferramenta de negócio, né? A grosso modo, como que o conteúdo e uma boa presença online podem contribuir para o seu negócio. Enfim, Que bacana. basicamente é isso, bacana. Bacana, cara. E aí, se a galera quiser assistir, basta acessar o nosso site, que é o aindasemno.me. Se você está aqui pelo canal do YouTube ou alguma coisa nesse sentido, o nosso site é o aindasemno.me. E a nossa página no Google Mais é, google.com/, mais ainda sem nome. é isso aí. Fomos agraciados com a customização da nossa URL. Pois é, um dia eu chego lá, né, cara? É a vantagem da gente ter essa base aí de 132 mil pessoas curtindo Isso, nosso podcast. Isso é muito bacana, cara, e mostra que a gente, pelo menos, está aparecendo para as pessoas. Por exemplo, agora a gente já tem algumas aqui nos vendo ao vivo e vamos passar para os nossos assuntos, né, cara? Eu separei aqui de ontem para hoje dois assuntos que eu acho que são bastante interessante e vou começar a botar para a gente conversar aqui sobre esse acontecimento da loja Visu. Né? Coincidentemente, a jornalista, a menina lá, a Marina Gaziri, ela é mineira e ontem eu estava conversando com uma colega professora, não sei, eu suspeito que ela tenha sido aluna, mas eu não estou muito certo disso. Enfim, o link, para quem quiser, as pessoas, para verem os links que a gente posta, a gente tem que fazer o quê em cabeça? Bom, tem que As postar. pessoas Vão podem ter. olhar, isso, podem olhar lá no meu perfil do Twitter, é o Caio CGO, eu estou colocando é, esse link para as pessoas, enfim, se informarem. Né? Então tá lá no twitter.com/CaioCGO e também no meu perfil do Google+, que eu confesso que eu estou um pouco perdido aqui no Twitter. Eu tenho usado mais o Google+, e tá lá também no gplus.to/CaioCGO. Também estamos discutindo isso, tá lá o link com as referências, né? Enfim, você ficou sabendo do acontecimento, né, o Cabeça? Eu fiquei, inclusive, a Marina Gaziri, ela foi colega, grande amiga de uma amiga minha, na verdade. Dividiram apartamento durante muito tempo. Por isso que Ah, é? você vê a proximidade das coisas. Ah, então eu acho que eu Ô, estou ô, enganado a respeito dela ter sido minha aluna, né? Talvez não. enfim, o Ah, caso é o seguinte, Caio, talvez seja o pior caso de relacionamento com o cliente da história, né? eu acho que bateu aquele do bar São Francisco, né? Bateu, são qualquer coisa, né? A gente tem que É, relembrar qual caso que é esse, mas esse é aquele caso que a mulher postou do chopp que estava estragado ou quente, sei lá, e enfim,
falou do mau atendimento no bar, e aí o bar Isso, reclamou, queria tirar o site do ar, enfim, isso. foi nada muito bom. Esse caso da Visu bate, bate todos os recordes, cara, e mostra que tem muita gente despreparada para lidar com atendimento, lidando com atendimento, né? É, eu tava lendo nesse texto aqui do blog do Estadão, e eu morri de rir, cara. O jeito que o pessoal tratou a menina, falando que ela era uma comunista e não sei o quê, falando para ela arranjar um macho, é um negócio. Parece piada, não é possível que tenha alguém que trate alguém dessa forma, e ainda mais cliente, né? Mas não me surpreende que depois tem todo esse desdobramento, o cara pedindo desculpas, tentando não se comprometer juridicamente com as atitudes. Agora não interessa mais quem que fez, né? Porque fez em nome da empresa, então a empresa tem que responder por aquilo. É complicadíssimo, né? Eu não sei, eu vi ontem, acho que inclusive no perfil dela no Facebook, acho que a dona da loja mandou um e-mail pedindo desculpas, falando que era um social media que estava lá tomando conta da conta e que ela usa a loja, ela não é patricinha, nem irmão é playboy, eles usam a loja para pagar umas despesas e etc. Quer dizer, não tô. E ela concluiu falando assim: não quero que você tenha pena de mim, nem nada disso, mas só para expor a situação. Vamos Ah, colocar que essa menina, então, realmente, que o erro tenha sido todo do social media. aham. Cara, esse cara, bicho, ele conseguiu lenhar um negócio, conseguiu sujar o nome da loja, conseguiu, sendo até não tão pessimista, mas eu acho que realista, conseguiu ferrar com a vida da dona dessa loja, né? Sim, sim. Esse cara pode tomar processo por todos os lados e vai pagar caro por isso. Agora é complicado porque se isso foi. Eu não sei, cara. Eu não sei se era o caso de, por exemplo, se eu fosse o dono da loja. E, em primeiro lugar, se eu fosse o dono da loja, eu não deixaria a coisa, por mais que eu não entendesse tanto de mídias sociais, eu não deixaria a coisa correr solta e deixar alguém tomando conta das mídias sociais e não acompanhar. Isso aí não é bacana, né? Uma empresa ela não pode em nenhum momento delegar 100% da sua atividade para outra entidade, ainda mais se for um cara particular, um cara que estava tomando conta do negócio, não se sabe. Mas assim, por mais que você contrate alguém para fazer algum serviço para você, você fica ali junto, senão você vai ter prejuízo, né? Eu acho que, bom, se eu estivesse no lugar dessa pessoa, eu não hesitaria em abrir o nome desse profissional e falar, olha, não fui eu, foi ele, não tiro a responsabilidade da loja porque ele estava falando em nome da loja, mas é essa pessoa e essa pessoa já, sei lá, já não está mais aqui ou já não faz mais parte da equipe e ela, sabe, para pelo menos, não sei, cara, também eu tô falando isso agora de sopetão, às vezes não é a coisa mais correta a se fazer, abrir o nome do cara, mas se você está tirando de si a responsabilidade, indique quem é o dono da responsabilidade, então. Né? Se não é sua, fulana, dona da loja, de quem é a responsabilidade. E essa pessoa tem que responder pelos seus atos. Mas, de qualquer forma, cara, eu acho que deixar o negócio correr solto é muito ruim. É muito ruim. E deixar... destratar com o cliente, poxa, parece que é surreal a gente ter que falar disso nessa altura do campeonato. Né? Você fala assim, poxa, cara, você não deve destratar o seu cliente, não é a coisa mais legal a se fazer. Né? Como diz o Didi Ramone nos comentários do YouTube aqui, o atendente era um troll, né? O atendente era um troll. Mas e era um troll muito do mal aparelhado, né? Porque um troll bacana, ele daria muita corda para a pessoa, né? Aqueles exemplos de trollagem muito bem feita, daquele cara que vai fazer o cartaz do gatinho desaparecido, Uhum. ou do convite da festa e tal.
aqueles exemplos mostram um cara construindo, né, uma estrutura para detonar com a sua contrapartida. Aqui o cara estava simplesmente detonando assim, de graça. Né? Se você olhar o histórico das mensagens aqui, é uma coisa... né, não faz o menor sentido. Não se deve, de maneira alguma, se portar dessa forma, né? Isso é claro. Não se deve também, de forma alguma, esperar que as pessoas... Isso é um erro muito comum que a gente vê nessas ferramentas de mídia social. Você empresa, né, quer que as pessoas te sigam, quer que as pessoas deem joinha lá, aquelas pessoas que as pessoas deem like na sua página no Facebook, mas você não faz nada em contrapartida. E aí, quando eu falo fazer alguma coisa em contrapartida, muita gente deve pensar que, então vou fazer um sorteio, vou fazer um prêmio, vou fazer um concurso. Não é isso. As marcas, elas querem que as pessoas as amem. Né? As marcas querem ser amadas. Mas para as marcas serem amadas, elas têm que amar os consumidores. Então elas têm que gostar dos consumidores, elas têm que ouvir os consumidores, elas têm que conversar com os consumidores. Um exemplo muito bacana é o que aconteceu com o PayPal. As referências desse episódio vão estar lá no nosso site, o aindasemno.me, assim que a gente terminar a gravação desse Hangout, o que deve acontecer nos próximos minutos aí, né? Mas esse caso do PayPal é uma coisa muito legal. Um cara, ele recebia dinheiro para fazer evento, para fazer uma série de coisas, via PayPal. E alguma coisa aconteceu com a conta dele no PayPal. Quando eu fui lendo esse caso, foi me surpreendendo, porque são erros que acontecem no PayPal que nunca aconteceram comigo. Eu já recebi dinheiro pelo PayPal, já fiz um monte de transação pelo PayPal, talvez pelo volume, talvez pela quantidade de uso, enfim. Eu não tive esse tipo de problema, eu achei estranho. Mas o PayPal suspendeu a conta do cara e tinha uma boa grana lá, tinha umas dezenas de milhares de dólares na conta do cara. E era o sustento do cara. O cara precisava retirar aquele dinheiro, fazer os saques e tal. E não conseguia. Em um determinado momento, ele não precisou fazer um escândalo muito grande, nem nada disso. Mas em um determinado momento, o presidente do PayPal, né, o CEO do PayPal, mandou um e-mail para ele, falou: olha, eu vi que a sua situação está prestes a ser resolvida, eu vou tomar conta da coisa pessoalmente, isso não deve continuar, isso não é uma coisa bacana de se acontecer. Enfim, o cara explicou uma situação toda e deixou bem claro pro consumidor, falou: olha, eu entendo a sua frustração, eu não estou aqui querendo que você mude a sua opinião com relação ao PayPal. Se você estiver chateado com o PayPal ou alguma coisa assim, eu não vou te culpar, não vou te culpar se você nunca mais quiser usar o serviço, mas eu estou aqui para te ajudar. Poxa vida, isso é no mínimo uma coisa muito bacana, né, cara? O presidente da empresa vai lá e te responde. Né, deu um problema com você, o presidente te responde. Isso mostra esse negócio de que, se eu quero que as pessoas gostem da minha empresa, a minha empresa tem que gostar das pessoas, a minha empresa tem que fazer alguma coisa que seja bacana para as pessoas. Se não fizer, aí tá tudo jogado, né, no lixo. Mal comparando, ou um outro exemplo, é esse recente do Spoleto, né, que se apropriou de uma trollagem ao atendimento característico do restaurante e transformou num negócio legal. Olha, se você se sente coagido dentro do nosso restaurante, nos avise que a gente vai melhorar o atendimento. Pois é, cara, eu vi esse caso, acho muito bacana. Esse é aquele negócio do Porta dos Fundos, né? Eu vi o primeiro programa, achei hilariante. Aquele vídeo do travesti da firma, aquele é de morrer de rir, muito bem feito. Só que tem uma coisa que, quando eu vi os dois vídeos na sequência, eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Que eles usaram, no vídeo original, uma locação que é uma loja do Spoleto. Né? Tudo está indicando que é uma loja do Spoleto. E no segundo vídeo, até o enquadramento de câmera, até a posição que parece que colocaram do tripé é a mesma. E assim, eu não sei, cara. Sabe, quando eu assisti, o meu instinto me disse que os dois vídeos haviam sido gravados um na sequência do outro,
e ficaram esperando, ou alguma coisa pensada, assim. Eu acho que em épocas de Coca da Boa, em épocas desse tipo de atitude, a gente não pode achar que a coisa veio espontânea, assim, do nada, né? Talvez tenha sido uma atitude, uma boa jogada de verde do pessoal desse Porta dos Fundos, né? Como eles fizeram anteriormente com a TIM, né? Com aquele vídeo do cancelamento, o mesmo Porchat lá fazendo pintado de azul para fazer o cancelamento da conta e tal. Eles fizeram a mesma coisa com o Spoleto, mas no da TIM não houve nenhuma referência direta a TIM. A referência foi indireta com o cara pintado de azul. No Spoleto tinha referência direta ao Spoleto, né? A única coisa que me dissuade um pouco desse esquema de ter sido uma apropriação e, na verdade, de ser uma coisa pensada desde o início, é o fato de terem tirado palavrões. Alguns palavrões, no final do primeiro vídeo, do vídeo original, a faxineira está limpando uns palmitos que caem no chão lá, e ela fala um palavrão, ela chama o cara de filho da puta. E no vídeo que é do Spoleto, já não tem mais o filho da puta, corta e fala esse viado, né? Mas enfim, eu não sei, cara. Se for uma apropriação muito bem feita. Agora, se não for, né? Mas o Matt Montenegro acaba de comentar aqui no YouTube. E se a ideia foi de fazer com que os vídeos se parecessem mesmo para que o usuário fosse surpreendido apenas no final deles? Pois é, cara. Então, aí derruba a minha argumentação. Né? Aí derruba a minha argumentação, mas eu fiquei com a pulga atrás da orelha, viu? Achando que essa coisa toda foi muito bem pensada, assim. Foi pensada até na sequência. De qualquer maneira, eu ainda defendo a ideia do vídeo, porque mostra uma crítica do restaurante de uma forma diferente, entendeu? E o restaurante, não, mesmo se foi pensado, não negou e pegou uma lenda urbana, que é essa pressão que o atendente do Spoleto faz no seu pedido, e transformou numa forma de melhorar a marca e melhorar os processos dentro do restaurante. Eu acho válido. É bem apropriado, Eu confesso que a postura, a mensagem final que ficou da Spoleto foi de que, olha, shit happens. Então, se acontecer, por favor, entre em contato que a gente vai tentar trabalhar. Isso é legal, isso é legal. Mas eu fiquei desconfiado de que até o primeiro vídeo tenha sido feito de caso pensado. Mas eu posso estar errado, né? De novo, eu acho que é um excesso de zelo que em tempos de Coca da Boa nunca é demais ter, sabe? Nunca é demais ter. Outro dia eu estava assistindo nesse jornal da Globo News, que tem logo após o almoço, um meio informalzinho, que a apresentadora é toda engraçadinha, ela caiu no papo do Facebookson, né, cara? E foi engraçado, porque assim, ela estava lendo um e-mail falando do Facebookson, e os 3 caras que estavam sentados no sofazinho lá falaram, bicho, isso aí não aconteceu não, deixa eu te contar, isso aí é hoax. E ela, não, mas tá aqui, a pessoa mandou no e-mail falando. Então, para não dar uma de Beltrão, que é o nome da moça lá, eu vou ficar com um pouco o pé atrás nessa história do Spoleto, né? Mas é uma apropriação muito bacana. Quem quiser ver o texto, é um texto do site, chama-se The Next Web, e fala da carta do presidente do PayPal. E conta a história toda do cara, que o cara ficou um tempão para recuperar o dinheiro e tal, e o e-mail que o presidente do PayPal mandou todo na íntegra ali, falando que, poxa, cara, eu não vou controlar se você estiver chateado comigo, mas eu espero que você não esteja, né? E tô te falando que eu vou resolver, né? Então isso é legal. Só para terminar, o Matt falou que se a pulga atrás da orelha é para nós, críticos profundos e achadores de 7 erros profissionais. Foi tudo montagem, mais legal ainda, porque o viral foi bem feito, que faz tempo que não vemos. Faz tempo que a gente não vê um negócio assim que espalha e que se fecha, né, assim, de uma maneira elegante, né? Mas
isso não é demérito das outras iniciativas de viralização. O negócio é que, na verdade, é muito. A gente ainda não, a gente não tem a fórmula do que faz algo viralizar e do que não faz algo viralizar. Né? A gente ainda está aprendendo. A gente que eu falo é as pessoas que estão trabalhando comunicação online. Então. Mas, enfim, né, cara? Ô, Caio, e viralização parece que é a ordem do dia, né? Todo mundo quer viralizar. Foi até uma coisa que a gente discutiu ontem no podcast com o Eric e o Ricardo lá da Resultados Digitais. Todo mundo quer viralizar sem ter muito conteúdo, né? E você tem percebido isso já, emendando a nossa pauta, nas campanhas eleitorais? Olha, cara, a campanha eleitoral é um negócio engraçado a gente está acompanhando agora, viu? Eu estou tentando prestar atenção de forma mais profunda nas campanhas, mas os candidatos, estou falando daqui de Belo Horizonte, né, onde eu estou, eles não estão utilizando a internet, vamos dizer, de uma maneira minimamente adequada. Assim, você vê não há uma participação ativa dos candidatos ou das suas campanhas de forma oficial e ostensiva na internet, o que surpreende bastante, porque na internet você não tem limitação de tempo, você não tem uma série de questões, limitação da faixa de horário em que a sua propaganda vai passar. Você não tem essas limitações e você poderia utilizar da internet para trabalhar de forma bem mais profunda, mas a gente não vê isso. Se a gente está vendo, especialmente aqui em Belo Horizonte, isso está disfarçado de atitudes de pessoas bem intencionadas. Né? E a gente sabe que de boas intenções o inferno está cheio, né? Especialmente de pessoas com chapeuzinho igual o do Geraldo Azevedo. Como chama lá? O Reinaldo Azevedo. Coitado do Geraldo Azevedo, tá lá o violeiro, não tem nada a ver com isso. Mas você vê algumas atitudes, tipo, é engraçado, né? Você mandar uma pergunta para o perfil do Márcio Lacerda no Twitter, ou para o perfil do Patrus, ou para o perfil de qualquer outro candidato, eles não vão te responder, não há uma construção de diálogo, e isso é péssimo, né? O que você vê é protesto. Você vê uma coisa muito organizada e que, de novo, né, eu fico com a pulga atrás da orelha com relação à origem do negócio, que é esse movimento Fora Lacerda, que é gigante, está grande pra caramba, mas assim, tá muito bem organizado, mas não se sabe quem é que está por trás. E, poxa, se é uma iniciativa de pessoas, quem são as pessoas? Quem são as lideranças? Né? Eu gostaria de saber, até para dar um parabéns, né? Porque eu acho que está sendo um negócio muito bem feito. Mas o fato de não ter uma pessoa, não ter um grupo de pessoas ali facilmente identificável, que seja, essas pessoas são as responsáveis, me coloca de novo uma pulga atrás da orelha, né? E eu fico desconfiado. Mas eu não tenho visto nada bacana em termos de internet aqui em Belo Horizonte. Você tem visto alguma coisa aí em São Paulo? Olha, o que eu tenho visto é o candidato aqui do PT, o Fernando Haddad, ele tem feito, o site dele é o pensenovo.tv ou algo similar a isso, que traz vídeos, tipo, tenta pegar um pouco do público que está vendo a campanha na TV e no rádio e jogar um pouco para a internet. Eu acho que até, inclusive, trabalhando essa vantagem da falta de limitação de horário, de tempo, na verdade. Mas, no geral, é o mesmo de sempre, cara. E eu fico questionando o seguinte, seria muito legal, ainda mais depois de uma semana que você viu o Obama trollar o Clint Eastwood usando o Twitter, e um dia antes fazer a farra no Reddit, ia ser muito legal se a gente visse um candidato qualquer usando, por exemplo, o Hangout para fazer uma sessão de perguntas e respostas, sabe? Aham. Uma coisa assim. Porque, cara, tem espaço, eu não sei se ia ter audiência, não sei se o grosso da audiência, e aí que fica a minha dúvida, se o grosso da audiência ele iria topar fazer isso. Ou, assim, o que eu falo eu não quero
classe média igual eu e você. Aham. O grosso da audiência em Belo Horizonte vai estar na periferia. Sim. Vai estar lá no Capitão Eduardo, entendeu? Aham. Ou então vai estar no aglomerado da Serra, vai estar no Uhum. Minaslândia, onde a maioria das pessoas provavelmente não sabe ou não tem interesse num hangout, sabe? Uhum. Mas eu não sei, eu não veria a coisa necessariamente como assim, a necessidade de você usar um Hangout, por exemplo, mas eu acho que enfim, aquela atitude do Obama lá, não que a gente tenha que ficar só se espelhando nas campanhas do Obama, né? A de 2008 foi Não, muito não. bem feita e essa de agora também está muito bem feita, né? Mas Só um assim, detalhe, desculpa, cara. Eu não acho que a gente tem que espelhar, não é isso, mas assim, são práticas, são boas práticas, porque sim, é, mais uma vez aqui, eu tô com a janela de comentários do YouTube aberta. O Matt falou que as campanhas do Haddad são épicas. Todo ser humano precisa ver ao menos uma vez. Cara, as campanhas são lindas. O comentário que eu vi é meio Nextel encontra Batman, assim, sabe? Com muito efeito especial e tal, mas tem uma cena em especial no primeiro programa que ficou muito cara de Barack Obama, que ele assim na contraluz andando para fazer um discurso e batendo na mão das pessoas, só funciona ah, com Obama, entendeu? aham, A questão é essa, não adianta você copiar, porque sim. copiar, beleza, mas se apropriar das coisas que são legais. E essas coisas não necessariamente vão dizer respeito ao formato estético visual, Sim, mas devem dizer respeito às atitudes. Eu tenho assim, eu gostaria muito de ver um candidato fazer um AMA aqui, né? Assim, me pergunte qualquer coisa, um Ask Me Anything, que nem o Obama fez lá no Reddit. Esse negócio, até o fato do Obama ele não respondeu tudo, óbvio, né? Mas óbvio até em função de uma questão de tempo, né? Porque isso contradiz um pouco o nome do negócio, né? uhum. Mas poxa, será que os nossos candidatos, as pessoas que estão envolvidas com vida pública, elas estão prontas para que as pessoas perguntem qualquer coisa para elas num ambiente em que essas perguntas podem ficar ali para a posteridade? E seria muito bacana também as respostas ficarem para a posteridade. Eu acho que eles não estão preparados. E é por isso que as campanhas a gente vê na internet é replicação do que você vê online, ou desculpa, offline, e troca de insulto. Você vai ver por exemplo, eu não duvido muito que se o Patrus crescer aqui em Belo Horizonte, a campanha do Márcio Lacerda vai repetir a sujeira que fez com o Leonardo Quintão nas últimas eleições, né, que chamou o Tom Cavalcante, dessa vez, sei lá, vão fazer alguma coisa para ridicularizar o Patrus. Então, esse tipo de atitude não é legal. Não é legal. Eu não estou falando que não tenha que ter crítica. Por exemplo, lá o Márcio Lacerda fala que o Patrus fez uma coisa mal feita. Isso aí deve existir, tem que existir, faz parte do processo, né? O Patrus falar que o Márcio Lacerda fez uma outra coisa mal feita. Isso aí é bacana. Mas na internet você tem a possibilidade de conversar com as pessoas diretamente, mas ninguém está fazendo isso. Então eu atribuo isso a duas possíveis razões. A primeira eles não estão preparados para isso. Essa é uma postura muito otimista, deles não estarem preparados, né? E por não estarem preparados significa tecnologicamente, eles não sabem nem do que tem à disposição quem está fazendo as campanhas, e não estão preparados também em termos de discurso, eles não estão preparados para responder qualquer coisa que eles perguntem. Político normalmente é assim, né? Não é por outro motivo que eles ficam tentando proibir esse povo de pânico, de CQC, de circular pelos corredores do Congresso, porque lá qualquer cidadão brasileiro pode circular, então por que esses caras não podem? Porque esses caras têm um pensamento muito rápido, fazem perguntas muito contundentes e deixam esses engravatados aí em situações não muito confortáveis, né? Então esse é o primeiro motivo. Ele é muito otimista, muito poliana, porque eu acho que o que vale é o segundo motivo. Eles estão imaginando que as eleições estão decididas e são decididas só pela televisão.
e isso não vai ser verdade, ou já não é verdade. Em Belo Horizonte mesmo, a gente viu em 2008 que aconteceu, e isso não vai continuar acontecendo. As pessoas estão assistindo menos televisão, as pessoas estão se informando um pouco mais, o Facebook está se tornando o Orkut de 5 anos atrás, o que eu acho lindo, ótimo, né? Tem cada vez mais gente no Facebook, tem cada vez mais gente de todas as classes no Facebook. Eu acho que isso é muito bom e é importante para que as pessoas conversem. Mas quem está tomando conta da comunicação não está levando em consideração isso daí. Pelo menos é a minha perspectiva menos otimista, né, cara? Não sei, o que você acha? Eu não sei, eu discordo no seguinte, eu não ia ver tanto cavalete na rua, É, por exemplo. tá, bom argumento. Mas eu acho que tem que arriscar. Você não vai ter nada a perder se você fazer um hangout ou fazer um Ask Me Anything, sei lá, um dia no seu comitê, sabe? Uma hora você vai ter que sentar para fazer uma reunião e aí alguém falar, pô, vamos fazer aí um hangout na hora. Você já tem um público ali que está no Facebook. Assim, não é uma questão de quem é mais, de o peso dos que têm internet e que usam internet e dos que só usam e-mail uma vez por semana, ele é o mesmo nas eleições, entendeu? Sim. Eu tinha uma ideia, por exemplo, se eu, num hipotético caso de eu me aventurar a ser candidato a vereador em 2016, eu fico pensando assim, pô, deve ser muito mais legal, em vez de imprimir 15 mil cavaletes e plotar 12 carros, ir na Praça 7 em Belo Horizonte, ou na Praça da Sé aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, que seja, com o notebook, falar, olha, eu sou o candidato fulano de tal, porque eu acho que o contato tete a tete é muito mais rico do que você fazer um cavalete, falar, olha, eu sou o candidato Felipe, e vem aqui no computador que eu vou te mostrar quais são meus planos meus planos para o legislativo caso você vote em mim e eu seja eleito. Eu acho que é uma abordagem muito mais legal, muito mais limpa e tal. Mas eu não sei se ia ser útil, entendeu? Talvez não tivesse o mesmo impacto do que a distribuição de santinhos, plantar os cavaletes, sei lá, espalhar cartazes e ficar prometendo coisas que um vereador não faz, né? Uhum. Mas a origem disso está num processo já longo de deseducação da sociedade, né? Mas, enfim, é complicado. É Complicado. complicado. O É. que eu acho legal, pelo menos, que está servindo nas eleições é porque, assim, todo movimento que um político se apropria, é igual o duelo de MCs, que Uhum. diz que o Márcio Lacerda foi lá, mandou um abraço para todo mundo, voto, sempre apoiei isso aqui. Aí a vantagem de um Facebook hoje é essa: o cara fala, não é isso que aconteceu. O pior é fogo, porque é nesse momento que as pessoas desqualificam a internet. Fala assim, mas aí não tem fonte, quem garante que essa pessoa que está falando, essa pessoa é de lá mesmo? Ou seja, você tem que se esforçar para mostrar que a coisa é verdadeira e é espontânea, né? Mas é um desafio que a gente que trabalha com comunicação online tem para vencer, né? E desafios não faltam, a gente tem muita coisa ainda para trabalhar. Esse caso das eleições é só um exemplo de como que as coisas poderiam ser melhor utilizadas e não são. O caso da Visu lá também é um jeito, né, de como que as coisas poderiam ser utilizadas e não são. E exemplos não vão faltar, e é por isso que a gente não vai ter menos oportunidades, a gente vai ter, na verdade, muitas oportunidades para discutir essas coisas aqui, ainda sem nome, né, cara? Mas eu ainda acho que é um processo, viu, Caio? Talvez em 2014 as pessoas tenham mais carinho com a internet e comecem a fazer mais ações focadas, né, no caso de candidato. 2016 talvez seja ainda melhor. O que eu acho que, por exemplo,
deixar de usar um Hangout do Google, igual a gente está usando aqui, julgando para o canal do YouTube, perder deixar de usar isso é perder uma oportunidade grande, entendeu? A coisa. Eu me lembro muito das últimas eleições, quando aquele candidato do PSOL lá, o Plínio, ele não era chamado para os debates na televisão, mas ele acompanhava o debate fazendo uma coisa lá na TwitchCam. E eu acho que isso é um negócio muito bacana, né? Porque você tira essa hipocrisia do debate formal ali e você leva o cara para um ambiente, o ambiente do eleitor. Isso pode ser muito bacana, né? Mas, enfim, coisa pra gente refletir, né, cara? Só uma última coisa. Gente, me fugiu aqui. A questão hoje do debate é que, como você tem que chamar todos os candidatos, o debate vira um jogo para você empatar, porque ganhar é muito difícil. Se você sair de lá no 0-0, você já ganhou, entendeu? Você não pode perder. Mas eu não encaro um debate como uma disputa, é só um espaço para você falar e para você literalmente debater ideias, né? Sim, mas só que você tem que pelo menos sair de lá sem fazer papel de ridículo. Sim, eu acho que isso é uma vitória, né? É muito difícil para os nossos candidatos, mas esse negócio de ganhar debate é complicado, porque as palavras que você pega do candidato fazem ele ganhar o debate, ou se você pode escolher outras palavras que fazem com que ele perca o debate. A gente viu isso em 89. Né? Então, é algo para se prestar atenção. Eu sou suspeito para falar, mas eu defenderia muito o uso das ferramentas de mídia social numa campanha. Eu acho que é muito bacana que as pessoas se manifestem e tudo mais, e seria muito legal ver os candidatos utilizando essas ferramentas ao longo da sua vida pública, não só na época da eleição. Isso seria muito bacana. Né? Mas aí não pode fazer igual o papel de ridículo que a Soninha Francini faz aqui, ou soar falso feito Serra. Tem que ter uma sensibilidade na hora de usar isso. Tem que aprender, né? Eu não sei, cara, eu não acompanho a Soninha, eu não sei, mas assim, eu não sei dizer. Mas o Serra tá lá o tempo todo também, o Alckmin parece que tá lá o tempo todo. Né? Uhum. Imagina o Aécio, cara, ele usando o Twitter o tempo todo. Ele deve ter um perfil, né? Ele deve ter um Instagram, né? O Aécio deve ter um Instagram. Só que isso deve ser super policiado, né? Assim, deve ser um nome completamente alheio, porque imagina aqui, você viu um vídeo que o Aécio tá trocando as pernas. Imagina o cara naquele estado tweetando, bicho. As coisas que ele twitta aí, preciosíssimas. Esse cara tem que ter um Twitter. Ele tweetando totalmente trêbado, isso ia ser muito engraçado, né? Mas enfim, esses foram só 2 assuntos que a gente discutiu hoje e esperamos que vocês tenham gostado. Obrigado pela audiência. A gente está no ainda sem no.me e no google.com/mais ainda sem nome. E diga, cabeça. Não, vamos lá. Você estava aí finalizando muito bem. Não, parece que eu tinha errado o endereço aqui. Eu ainda não memorizei ele direito. Não, você acertou. E você também pode nos encontrar pelos nossos Twitters. No caso do Cabeça é mais interessante, você pode olhar aí o Twitter do Cabeça, é o Felipe Cabeça, e você encontra o Cabeça no Google+, no gplus.to/Felipe Menhen, e você pode me encontrar no gplus.to/CaioCGO. É isso aí, a gente espera estar aqui na semana que vem com mais um Ainda Sem Nome de horário de almoço. Semana que vem vai ser o episódio, para quem gosta de mobile, vai ser um prato cheio, né, Caio? Eu imagino que sim, eu imagino que vai ser bem interessante. Nós vamos conversar com o Lucas Rocha, que já deu as suas contribuições no primeiro episódio, agora via Hangout, acho que vai ser legal. A gente está com um planejamento muito bacana aí para as próximas semanas. Né? E só fazendo mais um pedido aí na hora de rodar o chapéu do Ainda Sem Nome. Se você tem algum dispositivo, 2 e 3 nesse momento, o Tim Cook deve estar anunciando o iPhone 5. Você compra o iPhone 5, baixa
nosso feed no iTunes, dá uma vota lá e a gente vai ficar muito feliz com isso. Essa é uma boa, essa é uma boa. Boa sorte lá pro Tim Cook. Obrigado, Matt Montenegro, e obrigado, Didi Ramone. Cara, legais as suas contribuições e espero que na semana que vem a gente esteja aí para mais um episódio do nosso Ainda Sem Nome, seu podcast predileto sobre comunicação online. Até lá, pessoal. Valeu. Valeu, um abraço. Falou.